Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria poder ter esta possibilidade novamente de nos encontrarmos nestes breves minutos que Deus nos presenteia, nesta palavra que o Senhor nos permite compartilhar nesta quarta-feira. Estão passando os dias e temos muitas saudades de poder estarmos diante do altar de forma presencial e como manifestou o apóstolo maior, Deus igualmente nos presenteia umas migalhas para que possamos ser alimentados e não perdemos comunhão com o altar. Nesse dia, irmãos, tem nos tocado uma palavra do serviço divino do apóstolo maior, que está em uma parte da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no primeiro capítulo, no versículo 26 e parte do 27, que diz: Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Esta palavra, irmãos, que o apóstolo Paulo manifestou ali em Corinto, era também porque muitas pessoas, vendo de fora, a comunidade inclusive de Corinto, era uma comunidade religiosa entre muitos outros grupos, então não eram unicamente os cristãos que viviam em grupos e comunidade. E essas comunidades tinham distintas formas de ver as coisas. As pessoas que pertenciam, por exemplo, à comunidade cristã, que Paulo havia alimentado através da palavra, muitas vezes estavam dentro de um círculo com pouca educação, ou talvez pobres, humildes materialmente. Porém, Paulo, com isto, estava levando ao reconhecimento também que Deus não havia elegido aos sábios do mundo, os poderosos, os nobres. Havia chegado para trazer a salvação, a possibilidade para que o ser humano seja salvo. E muitas vezes o raciocínio humano, na forma de ver, de pensar as coisas, nos distancia de Deus. Quando colocamos nossos critérios, os nossos pensamentos na frente, nem sempre isso está de acordo com a vontade divina. Deus tem um propósito, pelo qual seu Filho Jesus Cristo veio à Terra. Esse propósito é levar àqueles que creem, àqueles que vivem a fé, levá-los à comunhão eterna com Ele. Esta é a meta da nossa vida espiritual. Essa meta, irmãos, que temos que ir percorrendo no caminho para chegar à meta. Percorrer o caminho significa também, às vezes, deixar de lado nossos próprios pensamentos, nossa maneira de ver. Muitos neste tempo, no tempo do apóstolo Paulo, muitos pensavam que a prática era muito simples, muito sensível. Hoje, talvez muitos seres humanos seguem pensando o mesmo. Deus permite que dentro da comunidade não ocorra isto. Que a prédica é sensível, que a prédica não tem muita elaboração. Porque, em definitivo, irmãos, o que nos ajuda a desenvolver nossa vida de fé, ajuda a crescer em nossa vida espiritual, é a palavra impulsionada pelo Espírito. E isso, através da comunhão espiritual, desenvolve em nossa alma, em nosso interior, essa vida plena espiritual, essa fé que leva a colocar a meta da vida eterna em primeiro lugar. Por isso, o apóstolo maior intitula neste dia a vocação. Esta palavra que disse o apóstolo Paulo no princípio diz: Pois olhe, irmãos, vossa vocação. Qual é a nossa vocação? Qual é a tua vocação? A minha? Naturalmente, alguém poderia dizer: eu tenho vocação para tal profissão, me agrada fazer isto, eu vivo isto, eu sinto. Porém, nossa vocação espiritual. Há uma situação que está no dicionário que diz: a inclinação que uma pessoa sente para se dedicar a uma forma de vida. Que importante é, irmão, que nós possamos ter esta vocação apostólica, que possamos seguir o caminho dos apóstolos.
Na quarta-feira passada, o apóstolo Gonzales, que realizou a palavra pastoral, dizia, irmãos, essa palavra que Deus vai nos presenteando através do Evangelho, nos vai presenteando a comunhão espiritual, nos vai levando a um ponto espiritual de reconhecimento. Essa forma de vida que temos como apostólicos, irmãos, temos que levar com orgulho em nosso coração. Não somos fanáticos, pelo contrário, somos filhos de Deus que nos preparamos para esta comunhão eterna com nosso Pai. O apóstolo Paulo disse nesse texto, por vede, irmão, a vossa vocação, que não são muito sábios segundo a carne. Porque muitas vezes nosso pensamento, nosso raciocínio, a capacidade humana que possa ter, não necessariamente na igreja. Há irmãos que são humildes materialmente, ou não têm posições, necessidades permanentes. Também há irmãos que o vivem. Porém, isto fica de lado, irmãos. Quando pela fé podemos ter a confiança necessária, Deus vai acompanhando o caminho do seu povo. Nunca nos deixa só. Sempre nos acompanha. E nesta palavra que o apóstolo maior coloca hoje em nossa alma como mensagem, Deus nos tem chamado à comunhão eterna com Ele. Para poder chegar a esta comunhão eterna, tem que haver uma vocação de querer viver o Evangelho, de poder crer em Jesus Cristo, de poder levar irmãos em essa vocação de serviço, como Cristo teve, ajudar a todos. Nos ajudamos a nós mesmos, através da palavra, através do Evangelho, e também ajudando os demais. Levamos esta palavra, irmãos, que fortalece o coração dos demais. Quantos seres humanos sobre a terra têm angústias e preocupações? Também podemos incluir a nós como filhos de Deus, por que não? Temos que viver diferentes situações na vida, porém queremos levar essa vocação em nossa alma por Deus, por amor a Deus, por amor às almas, por amor a essa meta que Deus nos tem prometido, uma vida eterna. O que teremos que fazer para isso, irmãos? O apóstolo maior disse na quarta-feira passada justamente levar esta vida de oração, o que é manifestado em Atos 2:42. Participar na doutrina, em que definitiva é a doutrina de Jesus Cristo. Participar da comunhão, participar das orações, viver neste estado espiritual, além de nossas diferenças que temos, irmãos, porque somos diferentes. Porém, o amor de Deus tem que ocupar em primeiro lugar em nosso coração. Disse o apóstolo maior em parte desse ofício que temos para hoje. A preparação da comunidade nupcial e o desenvolvimento da nova criatura em nós não ocorre por entendimento e sabedoria. Ocorrem pela fé. Deus vai nos preparando, irmãos, através da fé, que sobrepõe todo o entendimento humano. Vai nos preparando para a comunhão eterna, para ser essa noiva preparada para poder viver uma eternidade junto a Deus. Paulo era uma pessoa extremamente culta, irmãos. Porém, ele sabia muito bem que toda a sua sabedoria tinha um lado, e a descartava porque sabia que não podia chegar a Deus. Com toda a sabedoria, primeiro perseguiu os cristãos. Logo se deu conta que a Deus só poderia chegar através de Jesus Cristo e unicamente através da fé. Que importante, irmãos, então, é a nossa vocação. Olhemos nós por um instante, pensemos se realmente temos essa vocação em direção a Deus. Pensemos se realmente podemos nos sentir próximos a Deus. Se temos essa vocação, nos inclinemos diante da vontade do Altíssimo, irmãos. Confiemos plenamente, não tenhamos medo, não tenhamos temor. O amor de nosso Pai
há de nos proteger nessa situação que estamos vivendo sobre a terra também nestes dias, irmãos. Alguém falou com muitos irmãos, com muitas irmãs, diversas situações que vivem sobre a terra. E com muita alegria se tem recebido de muitos irmãos e irmãs que não há medo. Às vezes o temor que pode vir, porém tenhamos um temor santo, irmãos. Nada vai ocorrer em nossa vida que não passe primeiro pelas mãos de Deus. E essa vocação temos que levar ao reconhecimento. Deus está conosco, não nos abandona, nos prepara, irmãos. Estamos aqui sobre a terra e também nas esferas do além, preparando-nos para viver em comunhão eterna com o Pai. Não duvidemos disso. Permitamos que o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, nos presenteie, mesmo que seja simples, mas, porém, profunda, possa chegar ao mais profundo do nosso coração. Abramos nosso entendimento espiritual, permitamos que Deus nos presenteie o necessário pela fé, para poder levar esse nobre sentimento, irmãos, de viver uma vida eterna junto ao Criador, a nosso Pai, Criador do céu e da terra, junto a Deus, junto a Cristo. Bem, por hoje, simplesmente dizer-lhes, irmãos, Deus os abençoe. As saudações de coração de nosso apóstolo de distrito, os apóstolos, os bispos, com o desejo de que possamos nos sentir protegidos e guardados sempre. Nunca estamos só, irmãos. Até cada oração. Deus os abençoe. Até sempre.